Já Diga. gravou. Não, pode. É a primeira vez que eu vejo o professor Romeu, né? É um prazer, professor Romeu. Obrigado, né, por estar aqui presente com a gente, né? Meu nome é Tiago, né? Sou do departamento de administração e é uma satisfação conhecê-lo. Tá sem Tá, microfone, Tá tá, mudo, César. Romeu. tá, O mesmo, Tiago. Eu tenho um vínculo muito forte lá com a administração, mas eu dava aula, mas depois que eu assumi a gestão daqui da Faculdade de Psicologia, eu, infelizmente, deixei de ministrar disciplinas lá. ok. Mas é um vínculo bem forte que eu tenho. Ok, prazer. Tiago César, ele é o coordenador do programa do mestrado em administração. É o que eu estou vinculada hoje. Ele é o coordenador. Então vamos começar, gente. Então eu queria agradecer desde já o aceite, né, que foi confirmado pelo Carlos André e pelo César Romeu para participar da banca de trabalho de conclusão de curso da discente Ayara Bentes, que é orientada por mim, professora Camila, e pelo professor Tiago Poleto. Então, para a gente fazer as honras, a gente vai começar com a abertura e apresentação da Ayara, né? A gente vai dar aí uns 20 minutos para não ficar muito extenso, e depois a gente vai passar a palavra para a banca, ok? Então, desde já, Carlos André, César Romeu, muito obrigada por terem aceitado participar da banca da Ayara. Tiago Poleto, muito obrigado pela parceria aí, né, que tem se estreitado aí Sim, em vários aspectos, precisando. né? E Maria, muito obrigada por participar aí, né, ser a nossa ouvinte hoje na banca da Ayara. Então, Ayara, a palavra vai ser toda sua. Faça o teste da apresentação, veja se você consegue fazer a projeção dos seus slides. Tá. Vou colocar aqui. Muito bom. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Então, vamos começar agora a banca de defesa do trabalho de conclusão de curso da discente Ayara Letícia Bentes da Silva, cujo título é Síndrome de Burnout, uma análise bibliométrica entre os anos de 2010 e 2020. A palavra é toda sua, Ayara. Boa tarde, senhores avaliadores, boa tarde a todos. Eu me chamo Ayara Bentes. Os meus orientadores são o professor doutor Tiago Poleto e a professora doutora Camila Carvalho Ramos. O tema do meu trabalho é a Síndrome de Burnout, uma análise bibliométrica entre os anos de 2010 e 2020. A apresentação seguirá o seguinte roteiro. Primeiramente, inicia-se com a introdução, seguida do referencial teórico, problema de pesquisa, objetivo geral, metodologia, resultados, considerações finais e referências. Bom, o trabalho, ele é central na vida das pessoas, né? A sua intensificação e a precarização nas últimas décadas tem comprometido a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores. Para a Zanelli 2010, diversos são os fatores que podem gerar impacto na saúde do trabalhador, como o avanço tecnológico e a cobrança por produtividade, que tem contribuído para mudanças significativas nas rotinas de trabalho, com a exigência por profissionais cada vez mais qualificados e especializados. Então, esse contexto, ele tem gerado uma tensão, um medo e um estresse nos profissionais, afetando a qualidade de vida e o rendimento laboral. Então, quando esse quadro ele ultrapassa níveis adaptativos, ele pode vir a desencadear doenças de cunho psicológico, como a depressão, a síndrome de burnout e os distúrbios de ansiedade. Bem, as primeiras publicações acerca de burnout surgem em meados da década de 70, né, com os trabalhos de Friedenberg e Mesles. Esses estudiosos, eles concordam que essa síndrome aparece no indivíduo como uma resposta ao estresse laboral. E, apesar de muitas propostas para a definição e caracterização dessa síndrome,
a definição mais utilizada e aceita na comunidade científica, ela é fundamentada na perspectiva social psicológica proposta por Meslish e Jackson, de 1981. A primeira dimensão da síndrome é a exaustão emocional, que ela é caracterizada pela falta ou carência de energia e um sentimento de esgotamento emocional. A próxima dimensão é a despersonalização, que ela é definida como uma falta de sensibilidade e dureza ao responder às pessoas que são receptoras desse serviço. E a terceira dimensão é a baixa realização profissional, que ela se refere a uma diminuição do sentimento de competência em relação aos ganhos pessoais no ambiente de trabalho. Então, nesse cenário, o interesse que burnout está despertando, ele vem ocasionando uma ampliação no seu campo de estudo, né? As primeiras investigações, elas eram centradas na área da saúde, mas atualmente tem surgido pesquisas em outras categorias profissionais. Então, a partir desse cenário de crescimento de pesquisas sobre a síndrome de burnout, o trabalho buscou responder a seguinte pergunta: qual o panorama da produção científica sobre a síndrome de burnout de acordo com os parâmetros da bibliometria? Então, o trabalho ele tem como objetivo analisar a produção científica acerca da síndrome de burnout a partir de artigos publicados entre 2010 e 2020. A metodologia da pesquisa ela seguiu as seguintes etapas. Primeiramente, foi definida a fonte de dados a partir do portal de periódicos da CAPES e também foi definido o termo de pesquisa, que foi burnout síndrome. Na etapa 2, foi selecionado o banco de dados da Scopus, realizando a busca com o termo burnout síndrome, utilizando o filtro de busca por artigo, título, resumo e palavra-chave, entre os anos de 2010 e 2020, no qual obteve-se um resultado de 1.086 publicações. Na etapa 3, esse conjunto de dados ele foi importado para o software VoiceView, na qual, posteriormente, esses dados foram analisados. Na etapa 4, ela já é essa análise quantitativa, que compreendeu a geração de mapas bibliométricos, resultando em redes de cocitação e acoplamento bibliográfico. A próxima seção é a de resultados. Bom, a primeira figura, ela vai mostrar o número de publicações por ano. Aqui vocês podem observar que no ano de 2010 eram 24 publicações, já no ano de 2020 foram 285. A próxima figura é o mapa de cocitação por autor. Ele é gerado a partir da conexão que ocorre entre dois artigos ou mais, quando citados juntos, estabelecendo uma relação de trabalhos citantes. Essa intensidade de cocitação ela é estabelecida pelo número de publicações nas quais essas pesquisas são citadas simultaneamente. Então, a partir desse cenário, esse conjunto de autores eles foram agrupados em 3 clusters que foram separados de acordo com áreas temáticas comuns de pesquisa. O cluster 1 é composto pelos autores Albedin Garcia, Cañadas de la Fuente, Gomes Urquizas e de la Fuente Solana. O cluster 2 é composto pelos autores Aguayo, Vargas, de la Fuente e o Cañadas. E o cluster 3 ele é composto pelos autores Garcia Cueto e Pedrosa. Bom, o primeiro cluster ele vai fazer uma meta-análise sobre a síndrome de burnout em enfermeiros. Segundo esses pesquisadores, a área da saúde que é mais suscetível a desenvolver a síndrome de burnout são os profissionais de enfermagem. Então, esse cluster ele vai mapear os principais fatores de risco, como também ele vai propor um perfil de risco que seria preditor para a síndrome de burnout nesses profissionais. O cluster 2, ele vai fazer uma avaliação da síndrome de burnout em trabalhadores de segurança pública e da saúde. Esses autores, eles relatam que a síndrome de burnout acomete principalmente profissionais que têm contato direto com o público, né?
Um dos grupos que esse cluster analisa são os profissionais da segurança pública. Então, eles vão relatar quais são os principais estressores que podem vir a desencadear a síndrome de burnout nesse grupo. Esse cluster também vai analisar, né, profissionais da área da saúde, que são mais acometidos pela síndrome, que, como citado no primeiro cluster, são os profissionais da enfermagem, só que eles fazem um estudo mais detalhado, eles vão ver quem entre os grupos de enfermeiros são mais suscetíveis, que são os enfermeiros da emergência, da área oncológica e dos trabalhadores das UTIs. O próximo cluster é o 3, que ele já vai analisar a síndrome de burnout no contexto esportivo, né? A síndrome de burnout nesse ambiente, ela já vai decorrer de um ambiente altamente competitivo. O próximo mapa é o de acoplamento bibliográfico de autores. Ele é gerado pela conexão entre 2 artigos que ocorrem ao utilizarem pelo menos uma referência bibliográfica em comum. Então, nesse mapa, a intensidade de conexão entre esses autores, ela vai ser maior de acordo com o número de publicações que eles vão ter em comum. Então, aqui vocês podem observar que são 5 grupos de áreas temáticas. Também é possível observar que esse mapa, ele destaca os 5 principais autores, que é composto pelo Cañadas de la Fuente, o Schoenfeld, o Bianchi, o Carlotto e o Schutiko. O primeiro cluster, ele vai analisar burnout em enfermeiros, né? Eles também vão analisar quais são os fatores desencadeadores dessa síndrome nesse público, só que eles já vão ressaltar, eles ressaltam que identificar os fatores de risco nos profissionais de enfermagem, ele vai ser necessário para a prevenção dessa síndrome e também para determinar as mais adequadas intervenções clínicas que podem vir a ocorrer nesse tipo de acometimento. O cluster 2, ele já vai estudar a síndrome de burnout na área da saúde, então eles vão fazer uma análise de quais são as áreas, quais são os profissionais mais acometidos e quais são os fatores de risco, como também quais são os fatores para inibir essa síndrome. Eles propõem que pequenos investimentos podem trazer grandes impactos, como a liderança e a atenção aos cargos mais estratégicos, que eles são considerados chaves para reduzir a síndrome de burnout nesses profissionais da saúde. O próximo cluster vai estudar a relação de burnout com depressão. Esses autores, eles destacam que a depressão ela pode ser um componente importante para a síndrome e que ela tem um significativo grau de interdependência entre elas. A gente já pode ver essa relação entre burnout e depressão desde os primeiros trabalhos, como que foi proposto por Freudenberg na década de 70, que ele já descrevia sintomas como a fadiga, o distúrbio do sono, o humor deprimido, que são critérios para um maior grau de depressão. O grupo 4, ele já vai estudar a síndrome de burnout em acadêmicos, né? Nesse cenário, o ambiente universitário, ele é comparado a uma empresa, na qual mesmo o universitário não tendo vínculo empregatício, na ótica psicológica e social, muitas das tarefas desenvolvidas, elas são comparáveis às de um trabalhador, como, por exemplo, o desenvolvimento de tarefas com metas e prazos, as avaliações semestrais, na qual o professor ele tem um papel semelhante ao do chefe. Então, esse cenário ele pode vir a desencadear burnout em estudantes. E o último agrupamento é o da manifestação clínica de burnout. Esse cluster ele vai analisar qual é a síndrome mais comum associada à síndrome de burnout. Eles concluem que é a síndrome astênica, que é a síndrome da fadiga crônica. E para o tratamento dessas síndromes, eles incluem tratamentos psicoterapêuticos, psicológicos, como também a farmacoterapia. O próximo mapa é da rede de colaboração sobre a síndrome de burnout entre 2010 e 2020, né, entre os países. Aqui vocês podem observar quais são os países com maior número de coautoria, que são os Estados Unidos e Espanha, seguido do Brasil.
As principais pesquisas realizadas no Brasil são da psicóloga Mari Carlotto, que ela é da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e atualmente o foco das suas pesquisas são sobre a síndrome de burnout em docentes. A próxima figura, ela é a nuvem de palavras sobre a síndrome de burnout entre 2010 e 2020. Nela, cada palavra ela vai ser proporcional à frequência de citação do termo, então a gente pode observar que as principais palavras são burnout, humanos, humano e feminino. A tabela 1 ela apresenta os principais periódicos que mais publicam sobre a síndrome de burnout entre os anos de 2010 e 2020, que vocês podem observar que os 3 primeiros periódicos juntos, eles somam mais de 50% das publicações. Esses periódicos publicam na área de saúde pública, na área de psicologia e, mais especificamente, o PLOS ONE, ele publica em qualquer área da ciência. A tabela 2 apresenta os artigos mais citados na área de estudo entre 2010 e 2020. Vocês podem observar que o maior número de citações desses artigos, eles apresentam também um bom fator de impacto, que é um critério de qualidade para avaliar, né, esses periódicos científicos. A próxima figura, ela mostra a distribuição das publicações sobre a síndrome de burnout por área do conhecimento, que a gente pode observar que a medicina ela detém 47% das publicações, seguidos da psicologia com 11% e as ciências sociais com 9%. Bom, como considerações finais, esse estudo ele estruturou uma análise sistemática por meio de métodos bibliométricos, cujo objetivo foi responder qual o panorama da produção científica sobre a síndrome de burnout de acordo com os parâmetros da bibliometria. Então, a partir desse estudo, foram identificadas 3 linhas temáticas e 5 correntes teóricas que compõem a estrutura intelectual sobre a síndrome de burnout. E, ao final dessa pesquisa, pode-se concluir que, apesar de crescentes estudos sobre a síndrome de burnout, a maioria das pesquisas científicas se concentram em estudos na área médica. Então, há uma lacuna envolvendo estudo com profissionais das mais variadas áreas, mas especificamente no contexto da pandemia da Covid-19, né? Uma vez que os estudos sobre essa temática, elas focaram em profissionais da área da saúde que estão na linha de frente. Então, pesquisas futuras podem aprofundar essa relação entre a síndrome de burnout e a pandemia em outras categorias profissionais, como também estudos futuros, eles poderão aprofundar e atualizar a análise aqui apresentada, uma vez que o banco de dados ele é atualizado constantemente. Essas foram as principais referências utilizadas no trabalho, e essa foi a minha apresentação de trabalho de conclusão de curso. Muito obrigada a todos. Muito bem, Ayara. Parabéns pela apresentação, viu? Ó, né? Parabéns, viu? Foi muito boa a sua apresentação. Então, pela ordem e seguindo o protocolo de apresentação do trabalho de conclusão, vamos dar a voz agora à nossa banca, tá? De novo, reforçando o agradecimento ao professor César Romeu, da Faculdade de Psicologia, e ao professor Carlos André, da Faculdade de Administração. Seguindo os nossos critérios, já que a gente não tem mulher aí, já que nós somos, né, feministas, e aí, né, Carlos? Então, vamos dar preferência nessa abertura ao nosso membro externo. Então, a gente começa pela fala do professor César Romeu, e, na sequência, daremos a palavra para o professor Carlos André. E aí, depois eu, professor Tiago, podemos fazer um fechamento depois da fala e tudo mais, tá? Então, desde já, muito obrigada. César Romeu, Camila, a fala é toda sua. Diga. Poderia inverter, porque houve incompatibilidade no documento que eu baixei aqui, e eu pedi para o Fábio colocar no outro computador e mudar. Tem algum problema, Carlos? Sem problemas, não, sem problemas. Carlos, então, nesse caso, a fala é toda sua. Muito obrigada, viu? Obrigado. Obrigado. Romeu, obrigado pela gentileza, agradeço imensamente sua gentileza. Quero agradecer também a confiança da professora Camila, do professor Tiago, né? A oportunidade de ler o trabalho da Ayara,
né, que é uma temática que eu sou suspeito, né? Sou suspeito, gosto muito da temática e já de antemão gostei do trabalho da Yara. Tá? Eu acho um trabalho extremamente oportuno, de uma temática de fronteira, uma temática que a gente que está se agravando com esse processo da pandemia, construindo um novo cenário para a construção ou para a ocorrência da síndrome. E eu acho que isso aí você foi muito bem orientada. Então, você, em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns para os seus orientadores, né? Porque, vê bem, inclusive, quando há carência, você tem dois, entendeu? Isso aí é uma coisa assim que você tem que agradecer, entendeu? Porque já basta um, ter dois, então tem que estar mais feliz ainda. E não são só dois, são dois dessa qualidade, né? Então, a professora Camila, com toda essa experiência, que não é de hoje, eu conheço desde que ela praticamente usava a fralda, academicamente, na verdade, eu tive a alegria. Ai, meu Deus. Caiu a conexão? Que eu não me lembro. Carlos. Mas a de mestrado eu estava lá, né? Então, isso foi uma imensa satisfação para mim, inclusive acompanhar a trajetória dela, né? Que eu tenho, na verdade, não apenas um enorme carinho, mas um profundo respeito também. Então, você está muito bem orientado. O professor Tiago também não se fala, dispensa comentários, né? Foi uma aquisição importante para a universidade, é um professor que eu tenho um profundo carinho e respeito, sei das competências dele, especialmente nessa área tecnológica, que eu nem me meto nisso, entendeu? Então, vê bem, a primeira coisa que eu vou te dizer, o que eu vou te dizer são sugestões, né? Então, não entenda como críticas, como sugestões. Achei muito oportuna a tua construção, achei muito bacana com relação a tudo isso, então eu vou ser bem pontual, tá? Na tua introdução, perdão, no teu resumo, sugestão número 1, repensar revisões da literatura sobre síndrome de burnout são raras. A gente tem na literatura outros estudos que fazem revisão sistemática da literatura com síndrome de burnout. Então, na verdade, não precisa colocar, tira, na verdade, sobra. Você está sendo sincericida, na é verdade? Então, não precisa fazer isso. Achei interessante essa perspectiva, essa descoberta que você fez das 3 linhas temáticas e das 5 grandes frentes de pesquisa. Eu não sei, eu achei que você tem um universo de artigos estudados muito grande. Eu acho que você pode pegar, eu vou chegar lá na frente e vou falar melhor disso, mas eu acho que você podia pegar aquele quadro 2, aquela tabela 2 com os mais citados e recortar nela, que ali já dava um artigo bacana, tá? Mas isso é só uma sugestão. Ok, era isso nessa primeira parte, que eu acho que está bem bacana aí. Era só essa pequena sugestão. Na introdução, um trabalho muito bem organizado, muito bem apresentado, todo dentro das normas, direitinho. Te sugiro, vê bem, eu sei que existe um certo padrão na gente começar falando da perspectiva da precarização do trabalho. Mas eu preciso que você pense que não é só a precarização do trabalho que ocasiona a síndrome. Então, eu quero que você pense em relativizar um pouco esses parágrafos. Porque, vê bem, se você for buscar lá os estudos do Baker, você vai ver que o que leva a burnout é um desequilíbrio entre as demandas e os recursos. Toda atividade humana ela é realizada na perspectiva de uma demanda que a gente procura atender. E para atender essas demandas, a gente utiliza recursos que são pessoais e recursos organizacionais. Por exemplo,
eu gosto muito de usar a expectativa do treinador de futebol. Você lembra desse jogador, do Bernardinho, do vôlei? Bernardinho é um cara que manja tudo de vôlei, né? Manja tudo de comandar a equipe. Mas o Bernardinho não joga. Por que ele não joga mais? Por que ele não joga mais? Olha lá, o cara não manja tudo de técnica. O cara não tem muita experiência. O cara não consegue comandar o povo. Mas por que ele não joga? Porque falta para ele recursos pessoais físicos. Ele tem os recursos intelectuais, ele tem os recursos de liderança, ele tem otimismo, ele tem autoeficácia, ele tem autoconfiança, ele sabe o que ele tem que fazer, ele conhece o jogo, mas falta para ele um recurso que ele vai perdendo com o tempo, que é a força física, a vitalidade para poder jogar com aqueles miudinhos de 2,10 metros de altura. Então, para poder atender uma demanda, que é ganhar o jogo, ele precisa de recursos pessoais, técnica, experiência, conhecimento, prática, e precisa de recursos organizacionais, quadra, infraestrutura de academia para desenvolver os atletas. Então, ele tem que equilibrar. Quando eu tenho um desequilíbrio entre demandas e recursos, eu aumento o meu estresse, e essa repetição do estresse, e esse estresse crônico, me leva a desencadear a síndrome de burnout, que eu chamo de síndrome da tecla F. Não, calma, desculpem, mas a verdade é que síndrome da tecla F. Né? Vai ficar gravado, hein? Vai ficar gravado, hein? Tecla F de fadiga. O que foi que você pensou, Camila? Entendeu? Eu nunca pensaria em outra coisa, meu querido. Lógico, mesmo porque está gravado, na verdade. Nunca. Fadiga, olha só. O estresse crônico leva a pessoa a não aguentar mais. Né? Então ela diz o seguinte: se vai matar todo mundo aqui, antes ele do que eu. Dane-se ele. É o cinismo, a despersonalização. Tá? Então, ele entra numa síndrome de desgaste, ele precisa de recursos, ele pode ter todos os recursos pessoais do mundo, mas se ele não tiver os recursos organizacionais, ele não tem como realizar a tarefa. Isso eleva o estresse, leva um desgaste, ele leva o desequilíbrio lá no hormonal, e ele começa a desenvolver mecanismos de defesa. E esse mecanismo de defesa passa pela despersonalização. Então, o estresse leva ele a ficar desgastado. Aí ele começa a dizer assim, se vocês vão matar todo mundo, mata ele, não eu. Aí ele começa aquela tecla F, que não é essa F, é a tecla F da fadiga. Então, e no final desse processo, ele começa a se culpar, porque ele não consegue mais realizar a tarefa. Aí ele começa a sentir uma queda da autoestima, que é exatamente a baixa autoeficácia, que ele começa a se sentir incapaz de realizar aquilo e agrava a situação dele. Então, veja, ele gera um ciclo vicioso. Ele destrói o profissional. E, obviamente, isso tem um problema organizacional, porque um contamina o outro. Se eu não faço, sobra para a Camila. Se eu não faço, sobra para o Tiago. Aí a Camila vai ficar estressada, o Tiago vai ficar estressado, aí vai chegar uma certa hora que está todo mundo usando essa tecla fadiga. Entendeu? Então, quando você disser assim, eu não acho que está errado o que você está fazendo, eu acho que está certo. A precarização do trabalho aumenta o estresse e mas não é só a precarização, é a falta de recurso, que podem ser recursos pessoais. Então, dá só uma relativizada nesse parágrafo. Tudo certinho, tudo bacana. Referencial teórico muito bem construído, tá? Com os autores que a gente percebe normalmente citar. Cuidado com essa afirmativa com relação à falta de definição. Porque, na verdade, você tem várias linhas de definição. Tem um livro da Carlotto, inclusive, que ela fala todas essas perspectivas da conceituação de burnout.
quando ela diz isso, ela diz que não existe um consenso entre os pesquisadores. Mas cada linha ou cada corrente tem uma conceituação claramente definida com relação ao burnout. Tá? Então, dá só uma relativizada nisso aqui. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei que você provoca, e às vezes quando a gente provoca, a gente tem que explicar, porque vê bem, quando a gente está construindo o texto, ninguém diz para a gente o que a gente tem que colocar. Mas se a gente provocar o leitor, a gente tem que pelo menos fazer um parágrafo para amarrar lá, para não deixar que um avaliador impertinente diga que a gente provocou e que a gente tem que explicar. Então, vê bem, você usa dois conceitos que são conceitos cruciais e importantes, mas você passa por eles. O primeiro deles é conflito de papéis. Tá? Conflito de papéis aumenta o estresse e leva a um desgaste. Por quê? Porque a sociedade ela é construída na perspectiva dos papéis. Todo mundo espera, vou ver bem, eu tenho um papel cumprir quando a Camila, o Tiago e você me chamam para a banca. E esse papel me leva a ter determinados comportamentos que, se eu não tiver, você vai dizer assim, Carlos André nem leu o meu trabalho, aí, tá vendo só? Entendeu? Então, ele gera uma obrigação perante as pessoas. Então, por exemplo, a gente tem conflitos na família, a gente tem conflitos profissionais, e isso leva a gente a ter determinados comportamentos. A sociedade estabelece padrões de comportamento e encaixa a gente na caixinha. E esses conflitos levam, logicamente, a uma elevação do estresse, leva ao desgaste e a repetição leva a burnout. Então, tu falas no teu texto de conflito de papéis. Aí eu fiquei esperando, eu digo, a Yara vai me dizer o que é conflito de papéis. Aí eu fiquei mais aflito quando eu disse, a Yara não vai me dizer o que é conflito de papéis, mas só para ti, na verdade eu nem quero que você mexa, só estou te alertando, estou te destacando, que se você provocar, você tem que explicar. Você fala de recursos também. Você fala que existe carência de recursos, demanda de recursos, ok, faz um parágrafozinho lá, toda vida que você fizer o texto, que você puxar uma colocação assim, você faz uma pequena síntese, para não deixar lacuna, porque o avaliador pega isso direto. Ele vai lá nesses pontos, vai dizer, a Yara não me disse o que é conflito. Ela disse que tem conflito, mas o que é conflito? Conflito de papéis tem conceito. Tá? Eu achei legal, só para te levantar esse aspecto, né? Para não perder a oportunidade de ser avaliador, na verdade, porque afinal de contas eu estou jogando no ataque e você está jogando na defesa, né? Tudo muito bem construído, a tua revisão de literatura, a gente nota que você foi dedicada, seus orientadores acompanharam. Gostei da tua metodologia também, mas aqui como contribuição, eu acho que você podia ter mais um filtro lá na frente para dar mais uma fechadinha. Né? Eu pessoalmente, logicamente eu tenho medo disso, não sou especialista na área de revisão da sistemática nem de mapeamento sistemático, mas eu acho que você tem muito artigo, então às vezes é melhor você escolher os mais top journals, que tem mais citação e de certa forma aprofundar mais eles, né? Mas eu achei interessante, eu acho que se botasse mais um filtrinho aqui, talvez a leitura dos resumos, a escolha das palavras-chave, qualquer coisa, desse mais uma afunilada. Mas isso não coloca, não deprecia em nada o seu trabalho, é só uma coisa que eu senti, ou uma impressão pessoal, quando eu li a metodologia. Muito bem construída, tudo claro, direitinho. Gostei da tua apresentação de resultados, e essa figura número 2 está muito bem, muito interessante, elucidadora para mim, elucidativa para mim. Na figura 3, teve uma coisa que eu fiquei em dúvida. Todos eles são autores espanhóis, ou não? Eu senti falta, por exemplo, do Fraudenberg, da Maslach, porque são autores que
do Baker, que trabalham tem algum filtro de espanhol? Tu acha algum filtro de espanhol? Não, o filtro utilizado ele é utilizado um número mínimo de citações por autor e um número mínimo de documentos. Então, esse acoplamento, ele faz a relação entre pesquisas que utilizam o mesmo referencial teórico. Talvez eles até, como esses foram os primeiros, Freudenberg, Mesles, eles podem estar no referencial teórico, mas quando eu fui analisando, eles não aparecem como... A do filtro do período também, né, Carlos? Isso, tem um período. Não, mas bem, tem muitos estudos do Baker, que são estudos recentes, tem muitos estudos que são recentes também. Independente disso, lógico, não dá para eu saber, mas me chamou a atenção o fato de todos eles serem autores de espanhóis. Então, talvez, quando você for mandar para um congresso ou para uma revista, porque provavelmente alguém vai te perguntar isso também. Porque todos são espanhóis, não são? Todos estão... Do acoplamento? Do figura 3, do mapa. Aguardo, Vargas, Lafuente... Gomes, Urquiza. Produz, né, Carlos? Sim, do cluster da capacitação. Não entendi, Romeu. E sendo que é os Estados Unidos que mais tem produção. Pois é, me chamou essa atenção também, né? Porque, teoricamente, os Estados Unidos têm muita produção, né? E são autores espanhóis. Sim, então, não, vê bem, eu tô levantando a bola para tu cortares, porque algum momento alguém vai te perguntar isso. E eu acho que você deve avançar no trabalho, ou seja, você não deve encerrar aqui. Eu acho que vale um esforçozinho de aprimorar o texto e mandar para uma revista. Tá? Eu acho que o trabalho merece isso. Viu? Vê bem, olha aí, hein, Tiago e Camila, hein? Estou dando uma força, hein? Então, eu acho que vale a pena aí um esforço nesse sentido. E eu acho que às vezes, às vezes você faz uma justificativa ali, você resolveu o problema do avaliador. Se a gente não justifica, o avaliador vai dar nada de braçada em cima disso. Mas se você amarrou, ele já fica sem muita saída. Então, só para você pensar, inclusive o Lafuente, ele estuda fortemente burnout entre estudantes, né? Ele trabalha essa linha muito fortemente. Mas, vê bem, todos eles, de certa forma, são autores em espanhol. Então, dá talvez esclarece, ou relativiza, ou diz que é um filtro, não sei. Aí tem que encontrar uma alternativa. Achei bacana. O acoplamento do bibliográfico dos autores. Eu achei muito interessante o acoplamento. Tá? Mas eu te sugiro pensar em subagrupamentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha lá, você diz assim, enfermeiros, área da saúde, depressão e manifestação clínica, você está dizendo, teoricamente, para mim, o mesmo manifestações na área da saúde. É um grupo. Entende o que eu quero dizer? É um grande agrupamento que se subdivide em subgrupos. Entende o que eu quero dizer? Então, por exemplo, estudos na área da saúde envolvem enfermeiros. Estudos na área clínica envolvem depressão. Não dá para desacoplar essas coisas. Mas se você disser que ele identificou um grande grupo, digamos, 3 grandes grupamentos, né? Profissionais, características e estudantes. Talvez, e esses subgrupos identificam ou classificam-se em 5 subgrupos: enfermeiros, grande área da saúde, depressão, acadêmicos e clínicos. Você supera esse aspecto e dá um acoplamento muito interessante para isso aqui. Humanos, né? Apareceu raios humanos lá, eu digo, no mapa de palavras, humanos, eu fiquei até feliz, entendeu?
Né? Você vê como o software às vezes é burro, né? Ele não sabe o que ele está dizendo, né? Ou seja, tem que ter humanos ali, né? Tem que ter burnout no foco central, né? Então acho que nem precisava dar. Eu suprimi aquele mapa de palavras e detalhava mais a tabela 2. Eu não preciso dizer que eu gostei do seu trabalho, né? Não preciso dizer que eu gostei do seu trabalho. Então, e outra coisa. Isso é uma sugestão mais forte. A falta, o excesso de estudos em uma área não obrigatoriamente é uma lacuna em outras. Entende o que eu quero dizer? A gente tende a caminhar para esse entendimento. Eu concordo com ele. Tem muito estudo de. Travou. Tá igual o Oscar, né? Que quando a pessoa passa do tempo, aí corta o microfone, corta tudo. Caiu, será? Eu acho que. Acho que travou. Meu Deus. Ele deve colocar alguma coisa no chat, né? Não, mas eu acho que ele caiu. Agora ele vai ter que mandar e-mail. Porque o Zap não pode, né? Nossa Senhora, gente. Caiu mesmo. Vamos ver ele voltar. A gente espera um pouquinho. Uhum. Acho que ele já estava fechando. Mas é sempre um prazer, né, ver o Carlos falando, né? Voltei. Porque a rede aqui em casa caiu. Mas eu consegui compartilhar a rede do telefone. Meu Deus. Só fechando, Ayara, Camila e Tiago, por favor, só um minutinho. Eu estava dizendo, só na tua conclusão só, que eu acho que está tudo direitinho, relativizar essa perspectiva da lacuna. Por quê? Porque às vezes eu tenho muito estudo numa área, não quer dizer que eu não tenha nas outras. Tá? A gente, quando a gente faz, a gente às vezes é impelido a defender uma tese, comprovar. Na verdade, às vezes a gente não, na maioria das vezes, a gente não comprova nada, a gente só levanta a bola para os outros. Né? Então, eu acho que só uma sugestão. Diz que existe uma predominância e que existe uma oportunidade de estudos, uma vez que burnout tem sido uma temática que tem avançado por outras a processos de estresse crônico. Processo de estresse crônico. Legal? No mais, revisar a tua BNT nas referências que elas estão erradas. O que entra quando você tem o artigo, não é o título do artigo que fica em negrito, é a revista. O título fica sem negrito. Tá? Mas, olha, parabéns pelo trabalho, eu gostei muito. Obrigado, Camila, obrigado, Tiago, pela oportunidade de ler e de ter esse momento com vocês, de poder participar desse momento tão importante da Ayara, né? Eu fiquei muito feliz e gostaria que todos os nossos estudantes fossem que nem você. Ai, que lindo. Obrigada, professor. Muito obrigada. Tá? Muito obrigada. Professor Romeu, a palavra está com você. Ok, boa tarde. Deixa eu só abrir aqui o documento. Uhum. Pronto. Ok. Bem, Ayara, em primeiro lugar, é um prazer estar participando da sua banca. Nós nos conhecemos lá no Gesticom, né? A gente convive praticamente no dia a dia, ou no meu caso, semanalmente, né? Que eu vou 1 ou 2 vezes assim por semana. Então, é um prazer estar aqui, aceitar o convite, né? Compartilhar também essas considerações com o Carlos André. Eu estava falando ainda há pouco que é um prazer
ouvir o Carlos André falar, porque a gente acaba se divertindo e aprendendo sempre. Então, a Yara, foi muito legal ler o seu projeto, porque ele a sua pesquisa, porque ela é uma pesquisa que dá uma falsa impressão de simplicidade, né, como as pesquisas bibliométricas, mas ela acaba trazendo muitas informações que elas podem levar a diversas considerações, a diversas divagações, algumas que o Carlos acabou pontuando aí, e isso não foi proposital, viu, Carlos? Mas é sempre bom falar, ser o segundo a falar, porque muitas coisas você já pontuou e eu apenas vou dizer, o Carlos já falou sobre isso, o Carlos já falou sobre isso, o Carlos já falou sobre isso, e economiza um pouco a minha fala. Então, eu vou abrir aqui o documento e vou tecer alguns comentários acerca do teu trabalho, tá? Já falei que eu gostei muito do trabalho, eu gosto muito de trabalhos que fazem esse tipo de levantamento, e eu vou pontuar algumas coisas aqui que eu coloquei em vermelho, e eu posso até já te passar ainda hoje, logo depois da tua defesa, essa cópia aqui rabiscada, tá bom? Bem, então eu vou começando com um resumo. Eu tirei uma frase, eu sugiro, né, na verdade, a retirada de uma frase aqui, que ela poderia fazer com que o resumo ficasse mais enxuto, né? Esse cenário torna oportuna a análise e sistematização do conhecimento mundial deste campo. Então, eu acho que não precisa colocar isso, que realmente é uma informação desnecessária para um resumo. E a retirada dele, eu acho que não faz muita diferença. Ele continuar, na verdade, aí não faz muita diferença. Bem, opa, peraí. Problemas aqui no computador? Bem, achei a tua introdução muito clara, muito bem escrita, está bem descrito, realmente. Eu acho que algumas coisas eu vou pontuar aqui em relação a algumas coisas que você colocou, e como disse o Carlos, você provocou e não deu uma certa continuidade. Eu tenho aqui na página 10, quando você coloca, em função do impacto social e econômico da SB, o impacto social, o impacto clínico, você havia falado um pouquinho antes nos parágrafos, mas do registro de impacto econômico, não encontrei nenhum. Né? Foi possível medir isso? Alguém mediu? Sabemos que tem esses impactos econômicos, mas não foi colocado esses impactos. Aí seria interessante colocar ou escrever alguma coisa relacionada a isso que você tenha encontrado, tá bom? Continuando no referencial teórico, né? Achei muito interessante você colocar as diversas definições da síndrome de burnout. A gente vê que eles possuem uma certa estrutura e uma certa dinâmica compartilhada entre os diversos autores, e eles acabam se diferenciando por algumas características mais relacionadas à sintomatologia, mas principalmente em alguns autores que atribuem como causa alguma coisa e outros autores que atribuem como sintoma. E eu acho que você foi muito feliz fazendo essas diferenciações que você fez, né? Bem, eu fiquei um pouquinho
incomodado da página 15, no terceiro parágrafo, quando você fala de fatores interpessoais, né, o desenvolvimento da síndrome de burnout estaria mais vinculado a fatores ambientais do que a fatores interpessoais. Mas aqui vai falar um analista do comportamento, na verdade, porque tudo isso aí, para mim, é fatores ambientais, né? Já que os fatores interpessoais também são fatores ambientais, e a própria explicação posterior que você dá no mesmo parágrafo, né, evidencia isso. E aí é quando você começa a falar em conflito de papéis, né? São mais difíceis, desagradáveis para se trabalhar. Então, o conflito de papéis também é um conflito interpessoal, né? Ali. E também é um fator ambiental, porque conflito de papéis ele é um tipo de conflito social causado por um indivíduo que está sendo forçado a assumir papéis distintos e, às vezes, incompatíveis, né? Que pode ocorrer individualmente, pode ocorrer no nível da organização. Então, nesse caso, diferença entre fatores interpessoais ou fatores ambientais, eu acho que eles estão aglomerados, né? Eu acho que eles estão juntos ali. Não sei, mas, na verdade, eu acho que dentro da área da administração, essa diferença ela acaba sendo mais interessante pela própria questão das intervenções, né, dentro dessa área. Bem, eu acho que, apesar de ter gostado da sua revisão, eu acho que você pode dar uma leitura, porque algumas afirmações elas ficam repetidas, como, por exemplo, e eu marquei todas elas aqui, né? Os profissionais que mais estão sujeitos a SB são aqueles da área de serviço ou cuidadores, quando em contato direto com os usuários, com os trabalhadores de educação, saúde, policiais, etc. Eu acho que, dentro da tua revisão, várias vezes você havia colocado isso e acabou ficando repetitivo. Dá uma outra leitura para ver se você consegue dar um pouquinho mais... ficar um pouco mais sintético com a retirada das várias repetições dessas afirmações. Yara. Bem, com relação ao seu método, eu sou um apreciador de trabalhos que visam analisar esses aspectos qualitativos e quantitativos da produção acadêmica, da produção científica, né? E eu acho que esse procedimento que você trouxe de coleta de dados está muito bem descrita. Primeiro, me causou um certo estranhamento, né, ver aquelas cores aglomeradas ali, é muita cor, assim, mas, aos poucos, eu comecei a ver que é bem interessante essa forma de mostrar os dados, né? Eu acho que foi o primeiro trabalho de TCC em que eu vi esse tipo de figura sendo colocada. E isso possibilita a gente ter uma visão do espaço que você foi construindo, né, nesse trabalho com bastante nitidez. Uma coisa interessante também desses estudos bibliométricos é que eles acabam evidenciando as desigualdades na distribuição de reconhecimento e de prestígio na ciência de determinados campos de saberes. Então, eu acho fantástico quando eu começo a olhar algum desses estudos bibliométricos. Ok? Eu acho que o objetivo que você colocou foi um objetivo bastante direto, e você deu conta no seu trabalho, né, de cumprir esse objetivo. E... deixa eu ver aqui. Sim, essa categorização por cluster também é um achado. Eu acho
eu vi, é fascinante mesmo, dá uma dimensão do que isso no passado a gente não tinha nem como fazer. Se a gente fosse fazer um trabalho como esse, eu acho que a gente demoraria meses, né, de pesquisa, meses de tratamento de dados ali. E agora a gente tem esses instrumentos que eu achei fascinante para dar essa descrição, né, dos dados que a gente encontrou. Eu fiquei pensando aqui, já aqui na figura 2, que você colocou fonte, dados da pesquisa 2021, mas 2021 ele não faz parte dos objetivos, né, da sua coleta, né, que seria 10 anos que terminariam em 2020. Mas fiquei bem satisfeito aqui nessa figura 2 em ver o aumento dos estudos sobre a síndrome de burnout. Aqui. Bem, análise de constatação, o Carlos havia falado um pouquinho, né, que eu iria pontuar em relação a esses autores espanhóis, também que eu achei estranho. Você fala do instrumento também, né, do Maslach Burnout Inventory, mas você não falou um pouquinho sobre ele, né? Já que você está citando ele várias vezes, seria interessante você criar um parágrafo aqui para explicar qual é a estrutura desse instrumento. Não citar que ele foi utilizado em várias pesquisas, mas falar talvez 1 ou 2 parágrafos sobre este instrumento. Eu penso só que seria interessante uma descrição desse instrumento. Na página 24, veio um monte de informação que eu gostaria de saber, sim, mas por que isso está acontecendo? Quais são as explicações? Elas fogem um pouco do escopo do teu trabalho, mas eu só resolvi pontuar aqui porque eu achei muito interessante, né? Por que as policiais femininas são mais propensas à exaustão emocional? Logicamente que a gente tem diversas hipóteses aqui. Alguns são mais interessantes ainda, porque policiais que tinham relacionamento sentimental apresentaram uma maior exaustão emocional, porém uma maior realização profissional. O que o relacionamento sentimental influenciaria aí, né? A variável filho não mostrou diferenças significativas, né? E muitos estudos que a gente vê sobre exaustão, sobre depressão, sobre a própria síndrome de burnout, né? Essa variável mais doméstica, mais familiar, de quantidade de filhos, de número de filhos, ela acaba sendo uma variável importante também dentro do procedimento de coleta de dados. Mas não é para você mudar essas coisas não, Ayara. Eu só estou falando porque foram curiosidades, eu estava lendo e começaram a surgir essas curiosidades. Ok? Essa questão também, eu já falei há pouco acima, que o Golonka 2019, ele vai falar de sintomas depressivos, que é bem dentro da nossa área, e fica a discussão de o que são sintomas ou o que são causas desse esgotamento. Essa também é uma lacuna bem interessante, bem legal de se estudar, pois a definição de se é causa ou se é sintoma, ela faz uma diferença muito grande no tipo de intervenção, seja no nível individual ou seja no nível organizacional para a promoção de qualidade de vida no trabalho e de bem-estar. Né? Bem, volto a falar que aí você toca no assunto do Covid, né, ainda há pouco, e dentro do contexto da coleta de dados.
Então, a gente fica Covid, não sei se, apesar que 2020 a gente já estava em Covid, né, mas os dados da Covid eu acho que você deve ter retirado de informações de revistas de 2021. Tá. Um dado que, em relação à área de conhecimento, que me impressionou foi a quantidade de publicação em periódicos de psicologia, né? Devido ao caráter de adoecimento psicológico, eu supunha que nós tivéssemos muito mais publicação na área, né? Eu já tinha visto publicações robustas dentro da área da medicina, da saúde, da medicina, da enfermagem, mas eu achei que psicologia ela estivesse um pouco mais próxima da quantidade, da frequência das publicações dentro da área da medicina. Né? Chamou bastante a minha atenção esse dado. Ok, eu acho que o teu trabalho, ele abriu, né, abre muitas possibilidades, né, para se dar continuidade no trabalho ou para fazer com que outras pessoas elas acabem explorando cada vez mais várias das afirmações, das considerações que você havia colocado aí. Você está realmente de parabéns, é um trabalho que deu muito prazer de ler, é um trabalho que foi bem escrito. Eu não tinha reparado ainda nas referências, mas já que o Carlos falou, eu estou olhando agora as referências da ABNT. Realmente é bom você dar uma olhada nisso. Mas você está realmente de parabéns pelo seu trabalho, você e seus orientadores. É isso. Muito obrigada, César, pelas contribuições. A Yara, você quer falar alguma coisa para os membros da banca? Sim, eu queria agradecer pelas excelentes contribuições que vão enriquecer o trabalho, né? Então, eu queria agradecer ao professor Carlos André e ao professor Romeu. E eu queria falar para vocês que foi a minha primeira... Assim, quando eu estava levantando os dados da pesquisa, essa foi a minha primeira inquietação. Eu queria publicar, eu queria fazer um mapa com os autores mais citados, né? Que é o Bianchi, que é o Renzo Bianchi, que é da Suíça, o Schoenfeld, que é dos Estados Unidos. Então, o Bianchi ele tem o maior número de publicações, o Schoenfeld tem o maior número de citações. Então, eu queria gerar esse mapa. Na minha primeira apresentação para os meus orientadores, eu mostrei o mapa em que tinha eles, só que eles me explicaram que o foco do mapa era mostrar justamente a conexão entre os autores. Então, esses autores, eles não têm essa conexão. Os mapas que eles aparecem são todos separadinhos, ficam bolinhas separadas, sem conexões. Eu até fiz um mapa em que eu dava o zoom, não dava para ver. No Voz View, no geral, quando eu gerava o mapa, não dava nem para ver o nome dos autores, eu tinha que dar um zoom, zoom, zoom. As professoras falaram, Yara, esse mapa não tá bom. O objetivo do mapa é mostrar a conexão dos artigos mais citados, é mostrar a conexão entre dois artigos que publicam o mesmo referencial teórico. Então, o objetivo nesse mapa não está sendo alcançado. Então, não é um problema ter na hora de levantar esses dados, né? É um problema da temática, né? Ou melhor, eles nem veem como um problema isso. É como foi... como é desenhado, né, esse campo de pesquisa. Então, por isso que esses autores não estão lá nos mapas, porque eles não mostram essa relação. Mas, quando eu construí, eu quis ir por esse caminho, de citar, né, de montar esses mapas com as pessoas que são referências na área. Mas, no geral, é isso, gente. Muito obrigada. A gente pode citar, né, Carlos? Depois a gente... Posso... mas deixar mais claro isso, né? Porque deles não terem aparecido, é pela falta de interação dele com outra. É isso. Não, na verdade, a inquietação é o seguinte: eu entendi o que ela fez, né?
Porque, na verdade, é o seguinte, se eu tenho mais citação, automaticamente eu tenho mais interação acadêmica. Sim. Então, mas vê bem, você tem que pedir não citação, você tem que explicar no texto que não é interação acadêmica, ou seja, publicação conjunta. São autores e coautores. Então, você quer saber, a tua pesquisa, o teu filtro, foi na coautoria, não na quantidade não nas interações científicas. Entendeu o que eu quero dizer? Porque, teoricamente, se eu tenho mais citação, eu automaticamente estou interagindo mais com a comunidade acadêmica. Ou seja, o trabalho é mais reconhecido. Mas isso não quer dizer que eu tenha mais coautoria. Eu posso ser um pesquisador sozinho, não pesquiso com ninguém. Né? Eu tenho um colega que é brilhante, mas 90% da produção dele é sozinho. É ele e ele mesmo. Ele escreve, ele não tem coautoria. E foi o que você pesquisou. Mas isso não quer dizer que ele tenha pouca citação ou muita citação, mas ele não tem coautoria. Então é só explicar que você fez um recorte nas coautorias, ou seja, quem é que pesquisa, que publica junto com quem. Só isso. Tá ok, professor. Muito obrigada. Muito bem, gente. Queria agradecer muito as considerações, contribuições do professor César e do professor Carlos. Tiago, você quer falar alguma coisa? Eu posso seguir o protocolo? Sim. Gostaria de agradecer toda vez que eu ouço o professor Carlos falando, a gente conversa. Eu sempre aprendo muita coisa, né? E hoje ele deu muitas informações importantes aqui para o desenvolvimento do trabalho. Teve dicas aqui preciosas, né? O professor Carlos, ele já vem pesquisando nesse tema há muito tempo, né? E até comentei isso com a Yara, falei assim, Yara, olha, o professor Carlos já vem trabalhando muito tempo, então a gente tem que pegar uma linha, né? Tem que pegar alguns trabalhos que ele já fez, né? Dar uma olhada, né? Então, sempre vou dando algumas dicas, né, para ela. Né? Então, assim, agora, né, o professor Carlos trouxe mais umas considerações aqui importantes, né? Alguns levantamentos interessantes para contribuir, né, para o desenvolvimento desse trabalho, né, o aprimoramento desse trabalho, acho que é muito importante. Queria também agradecer ao professor Romeu, né, primeira vez que estamos aqui juntos, né, numa banca, né, deu informações também importantes, fez uma revisão do trabalho, né, uma leitura, e isso contribui bastante, né, pessoal? Acho que o TCC é um trabalho assim evolutivo, né? Não pode parar aqui, né? A Yara sabe disso, né? A gente vem fazendo isso desde quando ela entrou, né, na iniciação científica, ela teve um processo de formação, né, de compreensão, né, comigo, né, e a professora Camila. Aí eu fui explicando a ela como é que funcionava os mecanismos de pesquisa, o que a gente, né, tinha de oportunidades, né, ferramentas, né? E esse foi um trabalho que ela veio desenvolvendo, né? Lógico que a iniciação científica dela não foi esse trabalho foi o TCC, mas ela veio aprendendo muitas coisas diferentes dentro do processo de formação, né? Que eu acho que é muito legal. E isso vai somando, né? Eu sempre falei isso com ela, Yara, o processo de pesquisa, ele é um processo muito artesanal, né? Cada dia a gente vai evoluindo um pouquinho, cada dia a gente vai colocando uma palavra, um parágrafo, né? Não é um processo evolutivo, né? A gente vai construindo, né, aos pouquinhos, né? E aí quando a gente chega nesse momento, é só para somar, né, trazer mais informações, né, enriquecer, enxergar oportunidade de mostrar o trabalho feito por você, né? Um trabalho de graduação, o quanto ele tem potencial. Né? Então, assim, acho que isso é legal. A gente ouvir, né, do professor Carlos, professor Romeu, que o trabalho tem potencial de andar mais. Né? Não é aquele trabalho que chega ali e para. Né? Eu acho que a grande proposta da pesquisa é essa, a gente trabalhar, disseminar, fazer com que alguém pegue esse engajamento nessa área e continue dando contribuições ainda mais, né, do que está sendo feito no Brasil e no mundo, né, no geral. Então, assim, acho que é legal a gente não deixar essa perspectiva
acabar, né? Trazer essas informações cada vez mais claras, a necessidade e a oportunidade de estudar esse tema, né? Embora não seja assim um tema da minha área de pesquisa, mas assim, eu acho que é um tema que é importante para todo mundo, né? É um tema que é importante para trazer contribuições, principalmente para a área de administração, porque assim, como existe uma fronteira muito forte com a psicologia, os grandes trabalhos estão só na medicina, estão na psicologia, né? E aí, por exemplo, a gente precisa trazer alguns estudos para mostrar que existe um gap também que pode ser estudado na área de administração, e o que o professor Carlos faz isso também há muito tempo, né? E que já está fazendo, a professora Camila também já trabalha. Então, assim, mas ainda, vamos dizer assim, a mensagem precisa chegar não só no ambiente de pesquisa, eu acho que a mensagem precisa chegar nas empresas. Aí eu acho que é o foco da gente estar ali, mostrar, disseminar informação, porque isso vai chegar em alguém, vai chegar em quem pode melhorar essas condições, né, fazer com que as pessoas consigam entender e refletir melhor. Né? Eu acho que isso é um ponto muito interessante. Então, assim, eu só queria falar mais um pouco em termos da Yara, assim, eu acho que a Yara é uma aluna da graduação e destaque, né? Desde o primeiro período, quando eu fiz a primeira prova, a Yara ficou 5 horas fazendo a minha prova, eu falei assim, a Yara é uma aluna diferente, né? E aí, assim, ela merece... Ou esse professor... Ela merece uma oportunidade para entender um pouco Graças mais a Deus eu me safei dele. Né? Graças a Deus. Até 1h da tarde fazendo a prova, né? E isso foi bom, né? Não, Eu deve ter sido valeu horrível. a pena, né? Aquela prova foi importante, que eu li todas essas 16 páginas, essas 9 páginas que você escreveu, eu lembro disso até hoje, né? E foi legal, porque, assim, a partir disso veio vários outros resultados interessantes, né? E isso mostra dedicação, né? Por exemplo, ela sempre trabalhando no Gesticom, ela sempre tinha uma oportunidade, a gente se reunia à noite, né? Se reunia no final da tarde, no horário que dava, né? Por quê? Porque o processo que ela tinha algumas coisas que ela precisava aprender e que ela estava no processo de formação, isso é legal, entendeu? A gente precisa trazer a iniciação científica mais dentro dentro do departamento de administração para mostrar esse ponto de pesquisa. O que a pesquisa vai mudar na formação do aluno? Mesmo que ele não vá para a área acadêmica, mas é importante ele entender isso, né? Porque a leitura faz muita diferença. O grande propósito da iniciação científica é a leitura, né? E é isso, ela veio conduzindo, né? Veio aprendendo, né? Mesmo no momento de pandemia, né? A gente se reuniu bastante, né? Ficou até melhor, né? Era que a gente em certos momentos não tinha um processo de deslocamento, né? Ficou bem tranquilo, né? Foi até bom. Então, assim, eu acho que a gente precisa conversar agora, eu, você, a Camila, assim, de fato, e a gente colocar, acho que esse trabalho para frente. Eu fiquei animado com as contribuições do professor Romeu e do professor Carlos. Quando o professor Carlos falou que esse trabalho tem potencial, eu falei assim, não, pô, agora eu não tenho mais dúvida, né? Então, dá para a gente colocar isso para frente mesmo. Tá, joia? Então, acho que é isso, Camila. Ayara, parabéns e desejo sucesso, né? E agora no mestrado, se você... Né, o mestrado está com as inscrições abertas, né? Uma oportunidade, né, de você participar do processo seletivo, né? E pense bem na escolha do orientador, tá? Ô, filho da mãe, ameaçando publicamente. Eu só queria agradecer a gentileza das palavras do Tiago. Agora, esse negócio de professor Carlos André já faz isso há muito tempo, eu achei assim um pouco pega mal, né, Carlos? Como que diz assim... Não, o que eu quero dizer, professor Carlos... eu sei, eu pinto meu cabelo de branco, porque você sabe, não é dessa cor, na verdade, eu pinto porque... Fora vinho, professor, quando fica velho, às vezes melhora. Com certeza. Ó, bora eu fiquei pensando nessa prova de 5 horas. É um vestibular, é um Enem que ele passou para essa turma. Eu estava chegando na universidade,
Foi 2019 com energia Mostrar nova. Se eu logo for já tirar o serviço. couro de alguém, entendeu? Tirar Coitada. com uma gilete, devagarinho, pedaço por pedaço, entendeu? Coitada, e ela ainda quis continuar, né? Ainda bem, né? No Não, mas caso. sempre tem gente que não tem juízo, entendeu? Sempre tem Ó, gente que não tem juízo. Bora seguir o protocolo, porque vai rolar uma DR agora, minha e do Thiago aqui, de quem, né? Depois dessa ameaça. Gravada, tá? Então, gente, ó, eu vou convidar para se retirar os nossos convidados e a Yara. Eu vou mandar por e-mail a Yara de volta, mas a gente vai ficar aqui na mesma, mas eu vou te avisar por e-mail, tá? Ô, Camila, você não acha que é melhor criar uma sala e a gente sai depois? O pessoal não ter que sair todo mundo, né? Negócio aqui, pode ser que aqui, eu fechando, a gente... Não, abre uma aba. Abre uma aba e a gente fica aqui, só fecha. Não dá para você fechar o microfone, tá certo. Eles vão ouvir tudo que a gente confabula na hora. É verdade. Mas desculpa, não é? Mas se você for para outra sala. E fechar o microfone, você pode fechar o microfone, você pode ir para outra sala e fechar o seu microfone, dá certo. Vai dar certo isso? Dá. Aí, Yara, se não der certo, fica atento ao seu e-mail, tá? Tu queres criar, Thiago, então, o link? Posso criar aqui. Eu vou pegar um cafezinho aqui, tá, gente? Só um... Tá. Eu vou criar aqui um link, então. Eu ia sugerir a gente fazer um grupo no WhatsApp, mas como eu tô compartilhando o meu aqui, a minha rede do meu telefone, eu não vou poder participar. Mas já voltou o WhatsApp? Tem razão. Desculpa, completamente caduco. Eu achei que o professor Carlos já tinha acessado, né? Não, você vê como a gente fica tão condicionado que nem imagina, não é verdade? Não ter WhatsApp é uma coisa assim até estranha, esdrúxula. É verdade. Ato falho, desculpem. Bom, mas a gente pode fazer um grupo pelo Telegram, não tem problema. Eu não tenho isso aí. Agora... Tiago, tu queres que eu faça? Ele já saiu, já foi para a sala e esqueceu de compartilhar com a gente o link? Não, ele mandou, Camila, no chat. Eu mandei no chat, Camila. Meu Deus. A Yara avisa o César Romeu aí que ele vai ficar perdido no mundo. Tá, ele voltou. César, entre no link que está no chat, por gentileza. Não acredito.
Gente, o Instagram não tá funcionando.
Já morreu do coração, Mayara? Quase. Então, vamos lá, gente. A banca reuniu, né, e decidiu por aprovar o trabalho de conclusão do curso da discente Ayara com um conceito excelente, tá? Então, meus parabéns, Ayara. Obrigada. Todos elogiaram muito o seu trabalho, parabéns aqui como sua orientadora, né, nesse processo todo. A gente reconhece dedicação, né, Tiago, seriedade na condução do trabalho, então sabe-se que isso não é comum, né? Não é, olha aí, todo mundo dando parabéns. Agora vocês podem se manifestar, agora acabou a formalidade. Então, eu queria dar parabéns, viu? Eu queria saber, a Cristina Bentes é a tua mãe, é? Isso. Olha, dona Cristina Bentes, meus parabéns pela sua filha, viu? E a minha irmã também, que é a Maria. Ah, Maria, meus parabéns pela... Ela está se formando em administração essa semana. É? Meu Deus, vai ser só vinho essa semana, hein, dona Cristina? Só vinho, hein? Parabéns. Na UFRA de Capanema? Paraupebas. Paraupebas? Ah, então é dona com meu Cristina, amigo Daniel. Está sem microfone. Está sem microfone, mãe. É com meu amigo Daniel lá. Parabenizando os orientadores. Vocês foram excelentes com a minha filha. Parabéns pela Parabéns filha da pela senhora. filha. Parabéns. Obrigada. Obrigada pelos avaliadores também. Então, a Yara, meus parabéns, tá? Então, a gente vai trabalhar nos ajustes que a banca sugeriu, Sim. né, Tiago? Depois vamos reunir com você. Podia ficar, né, Camila? Depois, podia ficar um pouquinho, né, depois, uns 10 minutinhos depois, né? O que você acha? Sim, eu só só pra tenho gente uma conversar, reunião 4h30. Eu tenho uma reunião 4h30. Até lá, mas... eu e a Yara, né? A gente tem reunião 4h30. Sim, até lá a gente... Tá, pode ser. Uhum. Então, pronto. Gente, Carlos, César, muito obrigado, viu, pelas contribuições. Sempre muito importantes, necessárias. Muito obrigada. Obrigado pela gentileza do convite, a confiança, né? Obrigado pela oportunidade. Grande Romeu, obrigado por compartilhar esse momento. Uma imensa satisfação ouvir as suas contribuições. Você é um lord, é um gentleman. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns, Ayara. Parabéns, Camila, Tiago. E, Carlos, faço minhas suas palavras. Obrigado, gente. Um abraço. Parabéns, Ayara. Novos desafios agora, hein? Tchau, tchau. Sim. Tchau. Obrigado, professor Carlos. Obrigado, professor Romeu. Camila, então, ficamos só nós, né? Uhum. Deixa eu interromper aqui a gravação. Queres que eu continue gravando? Não, acho que não.